Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa. Vocês encarnados, como também aqueles irmãos desencarnados, né? Com o nosso pensamento elevado ao alto, queremos, com a permissão de Deus e da espiritualidade de luz, essa espiritualidade que nos ajuda, que trabalha nessa casa, trabalha mais que nós, queremos abrir esses trabalhos. E dizer que esta casa deseja, essa casa Lar de Fabiano, que é uma casa de esclarecimento, é uma casa de acolhimento e principalmente de caridade e de amor, deseja que vocês recebam aquilo que vocês vieram buscar nessa noite e que vocês consigam sair um pouco ou bastante melhor do que vocês aqui chegaram. Pedimos também que nossos bons espíritos desta casa estejam com a nossa irmã, Dona Clélia, que fará a exposição de hoje, que ela seja abençoada e inspirada na sua exposição. E para a nossa harmonização, eu trago uma mensagem do livro Luz para o Dia, psicografia de Newton Stuck, pelo espírito de Dimas. Capacidade. A capacidade de amar está em todos nós. É nosso amor que define tudo em nossa vida. O que está no coração do outro define as experiências dele e é o que sentimos que define o futuro. Por isso, o que importa é o amor que doamos e o amor que construímos os nossos sonhos. Sofremos muito mais pelo amor que esperamos receber do que pelo amor que temos para dar. E nos esquecemos de que só podemos controlar o que está dentro de nós, ou seja, a dor de esperar de ser amado é uma ilusão nossa. Amemos o quanto mais, mas não cobremos o amor dos outros, pois ele virá por sintonia no tempo da maturação de cada um de nós. A consciência cobra a alma pelo que ela doa, e não pelo que ela recebe. Amemos sem medo, pois a vida é linda. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Nem sei se já é boa noite, boa tardinha, boa noitinha. Tá valendo. Acho que ainda tem sol. Que todos sintam-se acolhidos na nossa casa, que é uma casa de acolhimento, um hospital de almas, um pronto-socorro, enfim. Um lugar que recebe quem precisa. Quando nós nos propomos a ler, eu estudar as lições de Jesus, os evangelhos, as parábolas, através do Evangelho segundo o Espiritismo, eventualmente nos deparamos com lições um pouco mais difíceis de serem interpretadas, de serem entendidas e muito mais de serem vivenciadas. Porque Jesus era o mestre e a didática que ele usava era perfeita. E ele não entregou a ninguém, a nenhum dos seus seguidores, a nenhum dos seus apóstolos, respostas objetivas, conceitos prontos. Ao contrário, ele sempre levou a todos a buscarem a reflexão, o entendimento e a interpretação. Por isso as lições de Jesus são tão atuais. 2000 anos já se passaram e elas parece que foi ontem que foram escritas, adequadas ao momento que vivemos, adequadas às dificuldades que cada um de nós enfrenta
e que não são poucas, mas sempre nas lições de Jesus encontramos consolo e esclarecimento. Mas, dentre todas as lições, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaco o capítulo 23, cujo título é Moral Estranha. E ali tem alguns escritos, alguns textos, que numa leitura mais superficial, nos parece que Jesus se contradiz, que ele usa de termos um pouco mais duros, menos compreensíveis, mas talvez tenhamos que levar em conta as inúmeras traduções pelas quais estes textos passaram e a escassez de termos para uma boa tradução. Mas, enfim, como todas as falas de Jesus são para serem interpretadas, tem o item 7, mais especificamente, o título é Deixai os mortos enterrar seus mortos. E aí a gente fica pensando, quem são os mortos? Como poderiam os mortos enterrar os seus mortos? E é realmente uma moral muito estranha, a uma primeira vista. Quem assistiu o filme Os Outros vai lembrar de uma família que estava muito assustada, com medo de possíveis espíritos que eles viam perambulando pela casa. Até que se deram conta que os espíritos eram eles. E aqueles que perambulavam pela casa eram encarnados, que lá estavam residindo. Mortos. Nós, 2000 anos depois dos ensinamentos de Jesus, já sabemos algumas coisinhas. Vamos aprendendo, vamos estudando, vamos vivenciando e vamos aprendendo. A nossa estada aqui é para a evolução. E então nós já sabemos que a vida é contínua. A partir do momento em que fomos criados lá, espíritos mirradinhos, ignorantes de tudo, com tudo por fazer, a partir daquele momento, passamos a ser imortais. Porque a vida continua. Haroldo Dutra Dias faz uma comparação bem interessante. Ele diz que quando nós fomos criados, é como se Deus tivesse dado a cada um de nós um bloco de argila, a cada um com o seu bloco, cuja finalidade é modelarmos. Dentro de cada bloco desses tem uma obra de arte. Cabe a nós, durante a nossa caminhada, irmos arredondando as quinas, retirando os excessos e deixando vir para fora a obra-prima que está lá dentro. Cada obra é diferente, porque nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. E esta nossa caminhada, esse nosso trabalho, esta nossa arte, esta modelagem
do bloco de argila, é formado de ciclos. Tudo na nossa vida é formado de ciclos. Um ciclo que se encerra para que outro ciclo se abra, se reinicie. Como se fosse uma morte para um renascimento. E então chega um momento da nossa caminhada que desencarnamos. É natural. Quando a gente veio para esta encarnação, já veio com esta informação e mais, com o prazo estabelecido. Com a graça do esquecimento, não nos lembramos. Imaginemos se nós soubéssemos disso, se nós lembrássemos o acordo que fizemos. Quando se aproximasse a época do nosso desencarne, não íamos fazer mais nada. Vamos só esperar. Né? Mas não é assim. Este momento de desencarne, este ciclo que vai se fechar para abrir um outro, é um momento de muita dor, de muita tristeza para os que ficam ainda encarnados. Nossa família biológica, nossos amigos aqui presentes, precisam de um tempo de luto, de dor, de tristeza, com a separação. A dor da separação é uma dor que iguala a todos nós, independente de qualquer coisa. E principalmente, independente da religião que professamos. Dor do luto é dor do luto. Ainda que a doutrina dos espíritos, outras linhas mais espiritualizadas, nos preparam um pouco, porque nos esclarecem dos acontecimentos. Nos poupam, por exemplo, do desespero, mas não minimizam a nossa dor. Ela dói, e dói bastante. E hoje eu ouvi uma música do Oswaldo Montenegro, em cujo verso diz assim: por que Deus cria um filho para morrer antes dos pais? E aquilo me deixou pensando que quando a lógica não é seguida aos nossos olhos, ao nosso entendimento, parece que a dor é muito maior. Como dizer a uma mãe, como consolar a uma mãe que tem que devolver a Deus o seu bebê? Não dá para mensurar esta dor. Mas tem a chegada do lado de lá. Aquele que desencarnou aqui, e antigamente, ainda se ouve nos dias de hoje, quando alguém enfrenta uma doença mais sofrida, mais prolongada, quando desencarna, algum familiar diz: graças a Deus, descansou. E aí a gente pensa, como descansou, se do lado de lá também tem trabalho. Mas é outra questão de interpretação. Descansou das dores do corpo, do sofrimento físico. Descansou? Sim. Porque o espírito foi libertado, vai seguir a sua caminhada sem as amarras do corpo, sem as dores e o sofrimento daquela doença que é cura para o espírito. E então, do lado de lá, a gente tem também uma família, um grupo de amigos, uma família espiritual,
Um grupo de amigos espirituais que muitas vezes participam da preparação do desencarne. E eles estão ansiosos para nos receber, saudosos, aguardando para ver a nossa chegada levando o quê? O nosso bloco de argila. E eles querem ver o quanto trabalhamos nele. Quanto a obra de arte está mais aparente. Quanta luz estamos levando. Quantas virtudes aprimoramos ou adquirimos. E do lado de lá é festa, é alegria, é renascimento, é vida que continua. E então, passado o momento de perturbação, de descanso, de cura das feridas, de reequilíbrio das energias, a vida segue o seu rumo. Estudos, aprimoramento, trabalho. Seguimos em frente na vida espiritual. Até que certo dia tudo vai bem, mas recebe-se um chamado do Departamento da Reencarnação. E então o nosso grupo entra meio que em preocupação. Quem recebe um chamado de lá é porque se aproxima a necessidade de uma reencarnação. E dá-lhe despedida, e dá-lhe separação. O nosso progresso lá no mundo espiritual chega num ponto em que esbarra na necessidade de reencarnar para cumprir algumas coisas no mundo físico. Provações, expiações, reparações, resgates, para que a nossa tarefa de modelar a nossa argila possa ter prosseguimento. E então começa um processo de preparação. É um processo longo, complicado às vezes, que exige dedicação. São muitos acertos a serem feitos. A começar pelo estudo do nosso mapa, pela lista de tarefas que precisamos fazer. E às vezes nós temos tarefas atrasadas de encarnações bastante passadas, que foram deixadas lá de propósito, porque não tínhamos condições ainda de cumpri-las. E às vezes, uma tarefa um pouco mais difícil é resgatada lá do passado. E vem a preocupação. Será que vamos dar conta? Será que vamos fracassar de novo? E o nosso grupo de apoio fica apreensivo. É preciso encontrar a família apropriada para as necessidades que vamos trazer. E é preciso que esses pais aceitem nos receber. E é preciso que o nosso corpo físico seja moldado conforme as necessidades que vamos precisar passar aqui. É preciso identificar onde estão as pessoas a quem nós devemos reparações. E às vezes nós tivemos inúmeras encarnações no Brasil e agora vamos precisar reencarnar na China, num país árabe, onde tudo é muito diferente, onde o contexto é outro. Ou então se vem com um grande projeto de vencer, por exemplo, a drogadição. E a nossa encarnação se dá na comunidade da Rocinha, na comunidade
do alemão. E dá-lhe dificuldade. E dá-lhe necessidade de apoio. E dá-lhe trabalho para organizar isto tudo. E então aquele espírito começa a entrar num processo de preparação para entrar naquele corpinho minúsculo. Aquela gaiolinha pequena, onde ele vai ter que se acomodar. E não é fácil. Eu, sem medo de errar, afirmo aos irmãos, reencarnar é um processo muito mais difícil do que um desencarne, porque tem muito mais coisas envolvidas. E tem muito mais medos. Medo do fracasso, medo da falha, inseguranças. Mas do lado de cá é tudo festa. É tudo alegria. É a família que foi abençoada para trazer uma nova vida. E então tem o chá de bar do papai, tem chá de bebê que a mãe faz, tem chá de fralda, tem chá de revelação. É festa, é alegria. E o bebê chega como? Aos berros. Aos berros. Desesperado. Intranquilo. Assustado. Inseguro. 100% dependente de pessoas que ele nunca viu. O corpo é aquele bebê rosado e rochunchudo, mas o espírito é velho. É velho de guerra. É machucado, é ferido, é cheio de cicatrizes. E agora, de inseguranças. Até que, enfim, ele ouve aquela voz que soa nos seus ouvidos como um acalanto. Aquelas mãos que o acolhem, que o afagam e que lhe dão segurança. A voz e as mãos de mamãe. Essa voz ele já ouve há 9 meses. E então lhe dá uma certa segurança. Aquele cheirinho é inconfundível. E aquele tetê morno e docinho, que está sempre pronto. E como é que o bebê vai querer se separar da mãe? Não pode. E aí quando ele se vê sozinho no berço, ele chora. Ele chora de medo, de insegurança, porque ele não está vendo mamãe por perto. E olha para a parede e chora. Por quê? Porque esta encarnação só vai ser completamente realizada em torno dos 7 anos. Até então, é um período em que aquele espírito ainda está ligado ao mundo espiritual. O esquecimento que a família biológica tem para o bebê ou para o espírito reencarnante é relativo. Ele ainda convive com espíritos. E então, ele identifica algumas presenças que o assustam, que lhe tiram o sono. E aí ele dorme pouco, não quer dormir e dorme nas horas erradas, porque à noite a família biológica está dormindo. Então ele dorme de dia, porque a mãe está por perto. E de noite ele quer mamãe, para se sentir seguro. E muitas vezes, neste grupo familiar, ou principalmente é no grupo familiar que vêm os acertos
mais difíceis, porque este grupo está sob o afeto, sob o amor, e isto facilita as reconciliações. E é por isso que, às vezes, nós que somos pais, recebemos por filhos de Deus que Ele nos confia para educar e orientar e amar, espíritos um pouco mais difíceis, um pouco mais rebeldes, porque eles sentem em nós situações antigas que não foram boas. E os pais, da mesma forma. André Luiz diz, numa passagem do livro Missionários da Luz, André Luiz escreve assim: é tão penoso vencer a experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Seria, porém, muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Então, às vezes, nós questionamos o esquecimento. Se eu me lembrasse, quem sabe? Não. Está tudo certo. É necessário o esquecimento. O relógio hoje nos traiu um pouco, mas eu ainda quero trazer um fato em rápidas palavras que está no livro Nosso Lar. Quem leu, quem assistiu o filme, vai lembrar desta passagem. Refere-se aos pais de André Luiz. A mãe, uma senhorinha bastante mais espiritualizada, que ao desencarnar subiu a esferas um pouco mais iluminadas. O pai, um espírito bastante equivocado, envolvido com duas amantes, espíritos infelizes. Então, ao desencarnarem, tiveram um desfecho um pouco mais complicado, ficando por um tempo nas regiões umbralinas, até que um dia a mãe de André Luiz teve permissão de visitá-lo e disse: meu filho, eu vou reencarnar. E ele disse: mas mãe, a senhora não teria necessidade? E ela disse: não, eu não vou reencarnar por necessidade minha. Eu vou reencarnar para auxiliar seu pai. Ele já reencarnou. E eu já estou indo, e a gente vai formar família novamente. E eu vou receber por filhas as duas entidades que foram as amantes de seu pai. Então imaginemos estas encarnações. E imaginemos mais, estas encarnações sem o véu do esquecimento. Totalmente impossível. Eu teria como me avantajar, me aprofundar um pouco mais, mas eu preciso manter a disciplina. Então eu vou encerrar com uma frase que é de João Guimarães Rosa. Eu gosto muito de poesia, como já perceberam. E João Guimarães Rosa diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim mesmo. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, meus irmãos, que nós tenhamos coragem. Coragem ao fechar os ciclos que precisam ser fechados. E coragem para reabrir os novos que precisam ser reabertos. Que possamos ter coragem
diante das mortes que se nos apresentam, que possamos ter coragem para enterrar os nossos mortos. E que Jesus esteja presente em todos esses momentos. Que assim seja.